A igreja em Itapuã nasceu de uma forma muito espontânea, muito natural, diferente do que nasceria uma igreja normalmente. E nisso a igreja foi crescendo, foi algo que não foi planejado, foi algo que não foi igreja nenhuma que determinou, foi simplesmente algo muito natural, foi acontecendo à medida que o Espírito Santo ia direcionando para nós fazermos. O estudo bíblico foi através dele que eu conheci a palavra de Deus. E nós orávamos, a igreja crescia. Nada aconteceu sem a oração. Olá, querida e amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar contando um pouquinho da nossa história? Nós começamos com pequenas reuniões chamado fogueirinha, que era realmente um calor. Era reuniões de oração. Oração. Encontramos aqui em Vila Velha um grupo que se reunia com o nome de Fogueirinha, que pertencia à Central, com o objetivo de fortalecer os membros que moravam em Vila Velha. Mais ou menos em torno de umas 10 pessoas que eram membros da Central. No final do ano de 90, como eu estava mudando para Vila Velha, eu falei que eu queria falar de Jesus para minha vizinha de porta, que por acaso era Rosário. Numa conversa com a Adélia e o nosso técnico do prédio, eu perguntei, falando sobre a Guerra do Golfo de 1990, ela falou assim, não, mas isso aí não é político, isso é bíblico. E eu falei assim, você conhece a Bíblia? Ela falou, conheço, sou evangélica. Eu falei, quando você mudar para cá, você me ensina? Rosário com muita sede da palavra, então eu comecei a ensinar a Bíblia para Rosário, e logo depois, já em maio de 91, a gente já criou um grupo familiar em casa. Aí eu falei, mas na semana que vem eu vou voltar a trabalhar. Então como é que vai ser? Aí a Adélia se dispôs a abrir, me disseram que a Adélia ia abrir na casa dela às quartas-feiras à noite. E foi aí que eu passei a frequentar e eu comecei a conhecer a palavra, né? E aquele versículo de João 8,32 se cumpriu na minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando, por causa de Penha tinha que voltar a trabalhar, aí a Adélia resolveu abrir um estudo na casa dela. E nisso, ela dando estudo, e eu telefonava para os moradores descerem, subirem para estarmos estudando a palavra. E a Rosário, ela convidava todos os vizinhos. Ela apertava o horário do estudo bíblico, ela saía apertando a campainha de todo mundo. E quando a gente viu, a proporção do grupo tinha ficado muito grande. No dia que eu descobri lá na casa de Adélia, no estudo, que não existia purgatório, eu fiquei horrorizada. Aí eu cheguei em casa, o Fernando já estava dormindo, eu falei, Fernando, acorda, você tem que fazer por você enquanto você tem vida. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque quando a gente morrer, acabou, não tem mais jeito não, a gente tem que fazer, as escolhas da gente tem que ser feita enquanto a gente tem vida. Aí ele ficou preocupado e eu dormi. Aí de madrugada ele me acordou, falou, Penha, você orou por mim? Eu falei, orei. Aí ele falou assim, semana que vem eu vou nesse estudo com você. Um ano depois que a gente criou o grupo, aconteceu a primeira conversão, que foi a Penha. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi numa segunda-feira, dia de folga pastoral, o pastor Pontes, quando eles tinham ido para a praia lá em frente de casa, e eles tinham subido para tomar água. Aí ela fez uma pergunta para o pastor Pontes, que foi uma pergunta muito interessante. E como é que eu sei se eu estou salvo ou não? O pastor Pontes deu uma resposta mais interessante do que a pergunta da Penha. Ele falou assim, olha, quem é salvo sabe que é, quem não é fica na dúvida. Aí ela falou assim, eu quero ser salva. Então, se você quer ser salva, basta você confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, crer que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Ele falou assim, Penha, você quer fazer confissão de fé? Eu falei, eu faço, mas isso não significa que eu vou para a sua igreja, né? Ele falou, não, você vai fazer a sua confissão de fé, não tem nada a ver. Você só vai confessar que você acredita em Jesus Cristo. Eu falei, não, tudo bem, eu acredito mesmo. Aí ele falou, anota na sua Bíblia. Aí eu anotei na minha Bíblia, no dia 1º de junho de 92. Confessando, ajoelhou ali, eu fui pro piano tocar e assim aconteceu
a primeira conversão da IMI, né? Numa segunda-feira, naquela mesma semana, na sexta-feira, a Regina e a Rosário se converteram, na mesma semana, foram todos na mesma semana. Batizamos eu, Rosário, Fernando, foi uma choradeira no dia do batismo, que pra gente foi assim, um romper, entendeu? A gente rompeu com muitas das coisas que a gente aprendeu com a nossa família. Como a fogueirinha começou a crescer e tinha crianças, nós tínhamos que separar, deixar os adultos orando em sala separada e tínhamos que ter uma atividade com as crianças. Então nós fizemos uma sala, um quarto, na verdade, nós fizemos um quarto e começamos a trabalhar com as crianças. Foi quando a Adélia me convidou para participar dessa fogueirinha lá na Escola Pingo de Gente, onde Luciano conseguiu essa escola ir na praia para a gente estar reunindo nas sextas-feiras. E isso foi crescendo a igreja, tanto lá e como aqui, nos estudos, foi crescendo. É o momento que a gente não podia mais se reunir na Escola Pingo de Gente, porque a diretora pediu o espaço, né? Rosário conseguiu, através de pessoas conhecidas e influentes, o CREFS pra gente, e ali a gente se reuniu no CREFS. E cresceu ao ponto da nossa reunião de oração, nossas reuniões de terças-feiras irem para o refeitório. No CREFS a gente se reunia com cadeira de praia, a gente levava as cadeiras de praia, o teclado ficava em cima de uma mesinha, a bateria era aquela bateria, né, manual que o Aguinel tocava, e foi assim que a gente começou e foi se firmando como igreja. Ali o bispo falou que pela primeira vez ele estava declarando uma igreja como igreja sem ter um local para se reunir. A gente não tinha um local para se reunir. Tudo era pelo mover de Deus. Deus, ele agia de uma forma tremenda nas nossas vidas. A gente orava constantemente, a gente participava de campanha de oração diariamente, fazia mês assim de campanha, 7 horas da manhã eu trabalhava fora. Então a gente se reunia na casa uns dos outros e orava. Então assim, você via Deus agindo e fazendo as coisas acontecerem. Era tremendo, foi um mover tremendo de Deus naquela época. Nós buscávamos a Deus e clamávamos de tal forma que nós éramos atendidos, nós víamos a presença e o poder do Espírito Santo nas nossas orações. Ele moviam as pessoas que estavam ali. Era muito bonito. Até que chegou o momento que nós vimos a necessidade de termos o nosso lugar próprio.